Olá! Bom dia, minha Então, querida. Bom bom dia. dia! Então, Bem disposta? olha, bem disposta, mas um pouquinho adoentadinha hoje. Sério? Sério, tô até com um chazinho aqui, Ah, tomando chazinho de menta com limão. É. Olá, bom dia, bom Ana. dia, Ana, Teresa, Miguel, tanta gente. Pois, tanta gente aparecendo aí, verdade, olha, meus queridos. Então, as energias de ascensão estavam um pouquinho fortes ontem e me deixaram. Muito fortes. Sabes que eu também estive assim, pensei que até ia ficar de cama, mas não, consegui segurar-me. Anteontem comecei a ficar constipada, garganta, mas fui para a Tá cama vendo? cedo e consegui Sim, recuperar sim, rapidamente. Mas sim, as energias têm estado ao é. rubro, Pois é, pois não é? é. Olha, até podíamos só fazer assim uma pequena. Falar só assim brevemente sobre isso, porque tenho recebido muitas mensagens de partilhas de pessoas Sim, hum, sim. a dizerem que realmente têm sentido sintomas muito estranhos. Sim, 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 sim. Poxa. É, pessoal, nós estamos no período de ascensão, estamos elevando a nossa frequência, a nossa vibração, não é? Para o amor, para a luz. E para isso o que acontece é que estamos recebendo muitas energias que vêm da Terra, que vêm do universo, que vêm do Sol, do nosso Sol, através dessas tempestades solares, não é? Principalmente. E o que acontece é que essa luz que nós recebemos, ela é codificada. Ela tem inteligência divina, ela tem inteligência do universo, ela tem amor, não é? Ela tem ali tantas frequências maravilhosas que chegam até nós. Se nós temos energias de trauma, se nós temos emoções que não conseguimos processar, o que acontece? Elas vêm e bum, e põe tudo para a superfície para ser curado, não é para ser libertado. Então, muitos de vocês podem estar tendo, principalmente na última semana, muitos sintomas, como ficar muito ansioso, ou ficar triste, ou ficar de repente doente, ou muito cansado, fadiga extrema. Ontem eu estava dizendo para a Marta também teve os mesmos sintomas, eu não conseguia me mexer. Eu falei, parece que um caminhão passou por cima de mim. Literalmente. Literalmente, literalmente. E eram sintomas de ascensão. São simplesmente essas energias que nós recebemos, não é? Do universo, chegam até nós e vão libertando energias, tá bem? E por isso que é muito importante a gente beber muita água, chazinho, a gente enraizar, ter contato com a natureza, ir para o sol, receber a luz solar, tá bem? Muito, muito importante fazer certas coisas, certas atividades, não é? Diárias, 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 minhas queridas. Porque as Sim, energias sem dúvida. estão muito fortes mesmo. E afeta todos nós. Aqueles que fazem terapia energética todos os dias, aqueles que não fazem, os cães, os gatos, periquito, papagaio, afeta todo mundo. Por acaso não tinha pensado nisso, realmente os animais também são afetados. Todos Pois, seres vivos do sim, planeta Terra são afetados. pois é, Então, pois é. Sim, eu tenho sentido muitos enjoos, não é tonturas, uhum, mas é mesmo uhum. náuseas, enjoos, muita pressão na cabeça. Sinto alguns chakras, não sei se estão, ou estão a ser ativados ou estão a libertar energias, porque tenho sentido muitos Aqui, chakras não da é? garganta, coroa É, é, também. Eu é. sinto que acho que nunca tive um período onde senti tantos sintomas de ascensão assim tão pesados, porque já sinto Uhum, desde a semana passada e uhum, uhum. sobretudo um cansaço, assim, às vezes de repente dá assim um cansaço e de género, de onde é que isto veio, não é? Porque é que É, isto está a é, é, acontecer? é isso mesmo. Então, não tem nada de Já errado com sabem. vocês, tá bem? Se quiserem saber mais sobre este tema da ascensão, nós temos um vídeo, já deve estar tanto no meu Instagram como no da Andreia, Isso. que fala Uhum, especificamente sobre este tema, não é? Se quiserem saber mais isso informações. mesmo. Isso mesmo. Então, hoje vamos falar sobre autoestima, amor próprio, não é? E... Aquele tema complexo. Eu Pois até, é. até estava assim um bocadinho ansiosa porque é mesmo um tema muito complexo. Nós já temos vindo a falar de temas complexos, Sim, sim. mas este envolve tanta coisa.
e Uhum. começa tão lá atrás, não é? Normalmente começa muito na Uhum. nossa infância. Uhum. Uhum. E eu sinto que ainda não sei tudo sobre este tema, não é? Eu sinto que ainda só sei uma parte e muito por experiência própria. Eu sei que tu Sim, também, não é? Também é muito por experiência própria. sim, sim, Mas sim. é um tema que eu quero mesmo muito falar, porque eu acho que é tão importante nos dias de hoje, especialmente nos dias de hoje. Estamos a viver Uhum. tempos Uhum. estranhos, digamos assim, muito Desafiantes, estranhos. muito E, desafiantes. muito. E eu que tenho filhos também, eu vejo o quanto as diferenças, não é? Da minha infância para a infância, para os tempos de agora, não é? E eu vejo o quanto é importante nós falarmos sobre isto, porque cada vez há mais casos de bullying na escola, Isso mas não mesmo, só na isso escola, mesmo. não é? Temos visto também casos horríveis mesmo, acho que a palavra é mesmo essa, em Uhum. lares. Eu até partilhei na Sim, semana, no fim sim, de semana. sim, sim. Fiquei chocada porque não estava à espera mesmo. Eu acho que nós também não De- podemos fechar os olhos uma coisa é nós termos a intenção de aumentar a luz na nossa sociedade, aumentar o amor, mas não podemos fechar os olhos a estas coisas, não é? Nós temos que realmente Sim, tomar consciência de que elas existem, porque nós também temos uma responsabilidade, não é? Em tudo sim, aquilo que acontece na nossa realidade. sim. Está na nossa realidade, nós temos responsabilidade, não é? Tem, é isso mesmo. Então, por onde é que vamos começar? É que é mesmo muito complexo, não é? Pois, pois. Eu sei que tu tinhas partilhado, Uhum. querias falar da tua experiência. E uma vez que aconteceu na idade adulta, se calhar começamos por ti e depois eu falo um bocadinho sobre mim, porque Da no meu infância. caso tem mais a ver com a infância, não Ok, é? ok, ok. Então, quando eu iniciei principalmente meu trabalho de medicina energética, eu tinha alguns bloqueios. Principalmente bloqueios em me sentir, em ficar visível e me expressar, dizer a minha verdade para vocês, tá bem? Levar a mensagem para o mundo. Eu me sentia sempre muito insegura, tá? Tinha medo mesmo fazer um vídeo, de estar aqui, de fazer postagens. E me vinham sempre aqueles pensamentos: será que eu vou ser aprovada? Será que ninguém vai me criticar? Será que eu sou boa o suficiente para estar mostrando isso para o mundo? Será que eu tenho algum valor? Será que eu tenho alguma coisa para mostrar para eles? Me vinham esses pensamentos e certas emoções que eu começava a me perguntar: ok, principalmente isso veio depois que eu conheci o método, né, o código da emoção do Dr. Bradley Nelson, tá? Eu comecei a me perguntar, a ver que energias eram essas que me levavam a esses pensamentos, a achar que eu não era boa o suficiente para ajudar as pessoas e que o que eu tinha para dizer para o mundo não ia ajudar, não ia ajudar ninguém, não é? A minha experiência de vida não ia poder ali trazer algo de bom para as pessoas. E aí eu comecei, através do teste muscular, eu vi que isso foi muito marcante, uma experiência muito, muito marcante na minha vida profissional na Alemanha. Foi logo no início, quando eu me mudei para a Alemanha e tinha dificuldade, cheguei na Alemanha falando inglês fluentemente, tá bem? E falava, lá, claro, tinha dificuldade, o alemão era uma língua muito, muito difícil e comecei a aprender aos poucos, mas existiu um episódio com uma gerente, logo no meu primeiro trabalho na área de pesquisa clínica, eu era monitora de estudos clínicos, iniciei como assistente. Ocorreu um episódio onde que a gerente, ela me humilhou. Ela me humilhou, me criticou na frente de muitas pessoas. E ela realmente gritou comigo. E é claro, eu entrei, foi um choque, tá? Aquilo foi um momento muito difícil para mim, foi um trauma, foi um momento traumático, e aquilo levou a uma série de emoções, fez com que eu aprisionasse certas emoções no meu corpo e desalinhasse principalmente o meu chakra, o plexo solar. Que o plexo solar é o nosso centro estrutural, é o centro também da nossa confiança, da nossa autoestima, ok? Então, isso, e eu comecei a ver que muito do que eu estava
a viver no início da minha carreira como terapeuta em medicina energética, essas emoções vinham desse episódio, onde eu fui humilhada, onde alguém gritou comigo, onde alguém não me aceitou, o nível onde eu estava naquele momento, pelo fato de eu não conseguir falar, não conseguir entender, na realidade não era nem falar o alemão, eu não conseguia entender o que ela dizia, eu tinha dificuldade, tá? E por isso eu fui muito criticada, fui julgada, fui humilhada. Na época eu não consegui, eu não consegui fazer nada, pois eu sempre tive muita dificuldade em colocar limites, em dizer como eu me sinto, em realmente falar para a pessoa, eu não aceito, não é? Eu não acho certo ser tratada dessa maneira, porque quando nós somos humilhados, não é? Quando nós temos a nossa estima vai lá embaixo, nós temos dificuldade em colocar limites. E isso gera a outras situações, e nós continuamos a atrair mais situações ainda em que isso acontece. Então, a partir do momento em que eu comecei a descobrir as emoções de humilhação, de baixa autoestima, eu comecei de ansiedade, de medo e o pavor. Não imagina o pavor que eu tinha de aparecer na frente da câmera. Hoje eu apareço com a Marta aqui nas nossas lives, eu nem tô tranquila, tô feliz em estar aqui, em estar dividindo isso com vocês, tá bem? Mas não era assim, não era assim. E principalmente por causa dessas emoções de humilhação, de ansiedade, de baixa autoestima e de autoabuso. Existe uma frequência que é o autoabuso, que é aquele diálogo que a gente tem, que é muito negativo. Imagina, eu não sou boa o suficiente. Eu não fui boa o suficiente naquela época, eu não falei o alemão, eu não conseguia entender o que ela queria dizer. Então, como que eu vou ser boa agora? Então, isso tudo é o que a nossa mente nos diz. A mente conta um monte de histórias falsas sobre nós. Nós não podemos acreditar na mente. A mente tem as funções dela, mas muitas vezes ela diz histórias completamente falsas. E ela continuava me dizendo. Por quê? Porque eu tinha energias, eu tinha emoções aprisionadas ali. A partir do momento em que eu comecei a transmutar essas emoções, comecei também a aceitar o que aconteceu, aquele evento, aquela experiência traumática que aconteceu na minha vida, eu aceitei como uma situação que a minha alma queria que eu crescesse, que era realmente para eu me autovalorizar. Não, mesmo acontecendo isso, eu tenho o meu valor. Tá bem? Eu sei quem eu sou. Eu sou um ser divino. Eu sou a extensão do Criador. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a encontrar o amor na vida delas, a encontrar a abundância. Eu sou um ser divino, tá bem? Então, é muito importante a gente olhar. Comecei a olhar para essa situação como uma situação de aprendizado. Perdoei essa gerente. Tá bem que por acaso, depois de anos, ela foi despedida, porque ela realmente causava o bullying das pessoas que trabalhavam para ela, que estavam debaixo dela, ela fazia o bullying e ela foi despedida, mas tudo bem, o universo faz tudo de maneira divina. Eu perdoei, eu aceitei e transmutei essas emoções e mudei os meus pensamentos. Hoje eu sou uma pessoa que tem uma autoestima que aumentou muito, tenho confiança em mim própria, ainda vem certos pensamentos? Sim, sempre vem. O medo? Sim, o medo vem, faz parte da minha experiência. Mas eu comecei a agir de maneira completamente diferente, com muito mais autoconfiança. Então, essa é a minha experiência que eu passei, e muitos de vocês podem estar passando pela mesma, mas eu digo que é possível transmutar essas energias, é possível completamente mudar a maneira que nós vibramos, ok? Transmutar essa baixa autoestima que tanto me bloqueou. Uhum. Tu já falaste aí de algumas das consequências, não é? Da baixa autoestima. Tu falaste numa muito importante que tem a ver com a dificuldade em colocarmos limites pessoais. Daí que depois podemos sofrer de bullying, não é? Porque É isso mesmo. quando As eu não crianças, coloco principalmente. e mesmo em adultos, não é? Porque aconteceu contigo. Comigo foi bullying. Eu acho que pode acontecer ao longo da nossa vida com pessoas que eu falo também por experiência própria. Às vezes há aquelas pessoas que nós sentimos que parece que elas têm uma energia mais dominadora, não é? Parece que elas Sim. Parece que nos sentimos inferiores ao pé delas. Sim. E realmente isso revela que ainda existe dentro de nós a desvalorização, não é? Porque se eu me sinto inferior comparativamente com outra pessoa, é porque eu ainda não me valorizo a 100%, é porque ainda há aqui a desvalorização. E quando isto acontece, nós podemos de facto sofrer, se a outra pessoa for uma pessoa abusadora,
nós podemos colocar-nos numa posição de bullying, em que nós não conseguimos colocar os nossos limites pessoais, não é? E então isto Isso também mesmo. acontece muito nas crianças. E estava aqui a É. refletir também no porquê dessa tua ex-gerente praticar o bullying, não é? Porque nós normalmente só pensamos na pessoa que recebe o bullying, que é vítima do bullying, não é? Sim. Mas também é importante nós entendermos porque é que as outras pessoas, aquelas pessoas que praticam o abuso, que praticam o bullying, porque é que elas fazem isso, não é? Porque será? Porque será? Isso também é importante nós percebermos, porque muitas vezes elas fazem isso, no fundo é uma máscara que elas utilizam. Elas também têm uma autoestima mesmo muito baixa, não é? Muito baixo. Elas acreditam que não têm valor nenhum. Então, para se sentirem superiores, elas praticam o bullying, não é? Para dizer assim, eu É sou isso mesmo. melhor que tu. Olha, É isso mesmo. olha para mim, eu sou melhor que tu. Eu É consigo isso mesmo. dominar-te, eu sou mais forte, não é? Porque É isso realmente mesmo. tem muitas feridas. Eu acho que quem pratica bullying tem muito mais feridas até Quem recebe. do que quem recebe, não é? E aqui estou-me a lembrar, por exemplo, de quem passou por abuso narcisista. E eu passei durante a minha infância, eu sei que tu também passaste durante a idade adulta. O narcisista, ele tem de facto muito mais feridas, não é? Ele só pratica, só tem aquele tipo É de isso mesmo. comportamento porque tem aquelas feridas todas da rejeição, do É abandono, isso mesmo. da desvalorização, não é? Então acaba por ter o mesmo tipo de comportamentos que tiveram. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Agora voltou. Agora E voltou. agora? Agora voltou. Agora voltou. Estava aqui a entrar com uma chamada ao WhatsApp. Eu pus. Agora, agora não ouço. Consegues me ouvir agora? Agora consigo, sim, consigo. Ok, ok. Vamos ver se não. É só fechar. Fecha a janelinha. Eu acho que não vai puxar. Fecha a janelinha. Se conseguires. Não, porque ele está-me a ligar, o meu filho. E está sempre a ligar. Ah! E como é por WhatsApp, a chamada passa, não devia de passar, mas é por WhatsApp. Ai, Deixa eu coitadinho. ver se ele agora não liga mais. Tá bem, coitadinho. Ok. Ok. Perdi o Vamos lá. raciocínio. O narcisista. O O narcisista. Estava narcisista, falando exatamente. Pronto. É. E quem depois sofre este tipo de abuso narcisista, não é? Em que normalmente nós somos muito dominadas pela pessoa, muito controladas, nós sentimos que ele faz-nos sentir que nós não temos valor, não é? Porque Isso mesmo. como o narcisista quer sentir que é superior e que tem valor, faz-nos sentir inferior. Então ele usa muito a crítica, não é? Está constantemente a criticar e a dizer que fazemos tudo mal, que não sabemos fazer nada direito. É. E claro que quanto mais cedo nós vivermos este tipo de comportamentos e de abuso, e aqui estou a falar especificamente não é, na infância, quando nós vivemos isto na infância, cria aqui marcas muito, muito, muito profundas. Porque a criança não tem maturidade para perceber que ela não tem nada de errado, não é? Isso mesmo. Ela começa a acreditar que se aquela pessoa me trata assim, se ela me mostra que eu faço tudo mal, é porque há algo de errado em mim, não é? Comigo? É porque eu tenho algo de errado. E isto deixa aqui além de prejudicar imenso a nossa autoestima, deixa aqui uma ferida de desvalorização muito, muito profunda, de falta de merecimento. E aquilo que eu vejo, sabes, é que tu já falaste de uma das consequências na incapacidade de colocarmos os nossos limites pessoais, mas isso é apenas uma coisinha, porque a ferida da desvalorização, ela deixa marcas tão profundas para toda a nossa vida. E eu vi no meu padrão de comportamento e eu vejo também nos meus clientes, porque eu atraio pessoas com histórias muito parecidas com a minha, não é? Nós atraímos sempre Pois. Nossa, é isso semelhantes, não é? Então, eu comecei a desenvolver alguns comportamentos muito cedo
e que eu vejo que quem passou pelo mesmo também desenvolve. Então, porquê é que nós desenvolvemos? Como nós achamos que não temos valor, que não fazemos nada de jeito, o que é que acontece? Começamos a desenvolver comportamentos de perfeccionismo, não é? Nós queremos fazer, achamos que temos que fazer tudo perfeito, começamos a ser muito exigentes connosco, não é? Muito autoexigentes, muito autocríticos. Estamos constantemente em busca da perfeição, só que isso é impossível, não é? Não existe perfeição. E achamos que nunca temos valor. Então, muitas vezes até buscamos este valor até através, sei lá, de obtenção de status, de coisas materiais, não é? Como não temos isto dentro de nós, achamos que não temos isto dentro de nós, que não temos este valor, que não temos esta autoestima. Muito embora no início isto acontece sem termos esta consciência, não é? Isto acontece automático. É automática e inconsciente. É inconsciente. Exatamente. Então nós procuramos satisfazer esta necessidade de outras formas. Então, se calhar eu compro roupas de marca para mostrar que, olha, eu tenho valor, não é? Olha, eu vou buscar o status, ou um carro da marca Y, ou o que for, não é? Aquilo que vai nos dar, satisfazer aquela necessidade, de alguma forma, mas é uma satisfação momentânea. Daí que depois há uma... Parece que se torna num vício, não é? Eu vou querer cada vez mais ter mais coisas, não é? Parece que há um vício, parece que eu nunca estou satisfeita. Há uma insatisfação muito constante. grande. Eu até posso ter muito sucesso na minha carreira, por exemplo, mas se calhar eu não estou totalmente satisfeita. E eu acho sempre que tenho que ir mais além, não é? Por causa desta desvalorização e desta falta de merecimento. Tu sentiste isso na tua vida? Sim, muito, 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 muito disso. A gente sempre acha que tem que fazer mais, a gente acha que tem que dar mais, a gente acha que tem que trabalhar mais, tem que ter mais. É isso. Tá? Eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que ter mais sucesso, eu tenho que agradar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ter tudo, tem que ser mais. E isso é realmente, e é um dos sintomas da codependência, não é? Eu tenho que mostrar, eu preciso daquela aprovação do mundo, eu preciso daquela aprovação do outro. Através do quê? Do que tu disseste, das coisas exteriores, do carro de marca, da roupa. Não tem nada errado em querer coisas lindas, eu tenho coisas lindas de marca. Mas a gente acha que com isso, muitos usam isso para ter o quê? A aprovação, para se sentir valorizado. Então, estamos sempre procurando a valorização através dos outros. E não nos valorizando como nós somos. É aquela coisa de sempre eu tenho que ser mais. Porque o que eu sou, ou a mensagem que eu recebi quando eu era criança, é de que eu nunca fui suficiente. Não é? Porque é muito interessante. Hoje mesmo eu fiz uma sessão com uma cliente em que, com 3 aninhos de idade, apareceu ali um choque, um trauma, lá onde ela se sentiu um fracasso. Com 3 aninhos de idade. Um fracasso, o choro e o autoabuso. E essa minha cliente tem problemas também da desvalorização. E não se sente segura, não se sente segura em ser ela própria. Então, ali começamos a buscar de onde vem. E geralmente, como a Marta disse, vem da infância, como a Marta passou pelo abuso narcisista, não foi? Então, da infância. E é ali que a gente começa a trazer essas energias para curar, para que a pessoa saiba que, independente do que ela passou na infância, na vida adulta dela, das experiências, ela é o suficiente. Sempre vai, ela não tem que provar nada para ninguém, ela não tem que ser mais, ela não tem que comprar mais, ela não tem que estudar mais, ela já é suficiente, pelo que ela tem, pelo que ela sabe, não é isso? E é algo que se sente, eu quero deixar isto claro, porque eu sei que isto, para quem se calhar nunca trabalhou este tema, isto faz confusão. A pessoa se calhar não consegue perceber exatamente aquilo que nós estamos aqui a falar, porque é mesmo algo, quando nós trabalhamos isto, muda o nosso sentimento em relação a nós mesmos, não é? Nós começamos a sentir-nos diferentes e começamos a lidar também com os acontecimentos, com a crítica, com, não é? Tudo aquilo que é externo e que nos dizem e que nos acontece, começamos a lidar de uma forma mais saudável.
Porque enquanto a nossa autoestima está muito fragilizada, porque nós aqui não conseguimos definir o que é uma autoestima saudável ou o que não é, porque está sempre a mudar. A nossa autoestima está sempre a mudar mediante as nossas experiências de vida, não é? Mas enquanto a nossa autoestima estiver muito fragilizada, nós vamos levar a crítica muito a peito, não é? Nós vamos lidar com o fracasso de uma forma muito tóxica. Nós não vamos saber lidar com isso. E eu passei por isso. Eu lidava muito mal com o feedback, não é? Nem tem que ser a crítica, mas com as opiniões contrárias àquilo que eu acreditava. Eu lidava muito mal com isso. Porque eu achava que me estavam a desvalorizar, não é? Então lidava muito, hoje em dia não, houve uma mudança incrível, mas lidava muito mal com o feedback. Eu lembro-me mesmo no trabalho, porque eu tentava, não é, ser excelente profissional, dar de tudo, ter excelentes resultados sempre, não é? Dar sempre resultados. Estava muito focada sempre no resultado, naquilo que eu conseguia dar, não é? E realmente, porque quando tu não tens autoestima, tu estás muito ligado aos teus resultados, não é? Àquilo que está externo. E não ao que está dentro de ti, e não à forma como te sentes. E quando tu começas a trabalhar isso e a libertar essas camadas de emoções, traumas, aquilo que eu tenho visto que está muito presente, o padrão, não é? Nestas pessoas, ainda hoje nas sessões, é incrível. É sempre o mesmo padrão. É a autocrítica, a autossabotagem, desvalorização, humilhação também, não é? A falta de reconhecimento, a própria rejeição, a inutilidade, a indignidade. Essas, então, é uma constante, é uma constante. Porque eu tirei de mim, eu tirei muitas de mim, muitas, indignidade. Eu não sou digna de ter abundância na minha vida. Ai, meu Deus. E isso vai interferir em tudo na nossa vida. Quando nós estamos a falar deste tema do amor próprio, da nossa valorização, da nossa autoestima, isto interfere em tudo na vida, tudo. Porque é a nossa relação com o mundo, é a nossa relação connosco mesmas e é a nossa relação com o mundo. Então, se eu não tiver uma autoestima saudável, eu vou estar constantemente em sofrimento. Eu vou estar constantemente a colocar-me em questão, a colocar em questão o meu valor, não é? Posso gerar, por um lado, posso gerar codependência de pessoas, de objetos, não é? Eu posso estar dependente de alguém para me sentir valorizada. É isso mesmo. E também pode gerar, eu sinto que às vezes gera o contrário, às vezes gera um afastamento. Para não me magoar ainda mais, eu posso me afastar das outras pessoas e fechar-me muito, não é? Também pode acontecer isto. Então, é um tema que é muito difícil. Eu aqui queria falar só um pouquinho mais da minha experiência, principalmente na parte amorosa. Agora vamos para relacionamentos amorosos. Então, eu achava, por exemplo, quando eu tinha aquela necessidade de validação, não é? Tinha autoestima mais baixa, principalmente na época em que eu não conhecia ainda a terapia energética, eu achava que quando existiam conflitos no meu relacionamento com meu marido, eu era culpada. Olha, tem algo errado comigo. Eu fiz algo errado, eu falei algo que magoou ele. Mas era incrível, era um padrão, e foi isso por anos e anos e anos, achando que eu era errada. E o que acontecia? Eu me desrespeitava, eu não colocava limites, eu não dizia o que eu queria, porque a minha autoestima estava baixa, então eu não conseguia me expressar, eu não conseguia dizer, olha, o que tu fizeste ou o que tu não fizeste, e me fez sentir assim, é assim que eu me sinto. Hoje em dia, é assim que eu falo com o meu marido, o meu parceiro, quando existe um conflito no nosso relacionamento. E tá? Aconteceu isso, eu me sinto assim, tá bem? Não é tua culpa, mas eu me sinto assim. Mas antigamente eu não conseguia e achava que quem estava errado era eu. E aí, e a partir do momento que eu comecei a descobrir essas energias, essas emoções, principalmente da baixa autoestima ali, do autoabuso, da humilhação, eu comecei a transmutar essas energias
esse padrão acabou. Acabou, Marta. Hoje, quando acontece um conflito, eu paro, penso e falo, ok, agora é hora de eu dizer o que eu estou pensando, o que eu acho, ok? E aí falamos e olha, e aí conseguimos novamente sintonizar a nossa energia ali e os nossos pensamentos. E é assim que eu acho que, principalmente vocês que têm medo, que estão aí, que acham que a culpa é de vocês quando algo vai errado. Não, tem sempre ali, é sempre um relacionamento, são sempre dois, nunca é uma pessoa sozinha, não é? Uhum. Nossa, o que acontece conosco, estamos sempre atraindo, a situação que acontece, o conflito, acontece porque é uma mensagem para dizer que existe algo precisa ser equilibrado ali naquele relacionamento, Uhum. tá? Sim. Então, isso é muito importante. É. Falaste aí da culpa, não é? Que também é outra que está muito, muito presente nas pessoas com baixa autoestima. Elas sentirem-se. Pois, E não só, a culpa e a sobre-responsabilização. Eu sentir-me responsável por tudo e por todos, não é? É tudo a minha é, responsabilidade. é, O é, que me é, leva depois também a querer controlar tudo. Eu quero controlar tudo, não é? O controle também é outra característica que está muito, muito presente. A sim, necessidade de controlar tudo, não é? Eu sim, queria te sim, falar de sim. outra coisa que aqui era. Ah, já sei o que era. Ah, Uma coisa importante para nós percebermos, especialmente para aquelas pessoas que ainda não têm consciência do impacto que a uhum, infância tem na vida atual, não é? Na idade adulta. Eu quero só trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso consciente, que a nossa criança interior, não é? A criança que nós fomos lá atrás, tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, continua dentro de nós. E o nosso inconsciente, ele não tem a percepção do tempo, da idade. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, tudo o que aconteceu aos 5 anos, aos 10, aos 15, aos 20, está guardado dentro de nós como se tivesse sido agora. Ok? Não existe tempo. Então, as feridas, é isso mesmo. elas continuam abertas, continuam a sangrar, digamos assim, como se tivesse Sim, sido agora há pouquinho. Continua lá é tudo isso mesmo. guardado no nosso inconsciente. E é por isso É que isto isso. nos afeta tanto, não é? É É por isso isso. que isto é tão limitador. Olha, É, a energia da limitação também encontro muito. não, é isso, são aquelas partes nossas de consciência, né, da criança interior que ficam presas ali. Elas ficam presas no passado. E aí o que acontece? O que a Marta disse, a gente começa a atrair as mesmas situações e também as Sim. mesmas energias, porque vibra, não é? Não existe o tempo, nós continuamos a viver no passado com aquelas energias e continuamos a atrair situações e pessoas de semelhante frequência. Sim. Até que nós conseguimos curar, olhar para essa ferida com amor, com compaixão, aceitação. Aceitação é extremamente importante para a cura. O que a gente não aceita, a gente não cura. Isso é Claro. muito importante vocês saberem. O que não aceitamos na nossa vida, o que não nos a autorresponsabilização, como a Marta também disse, não se não tivermos isso na nossa vida, a cura não tem como. Não tem como Não acontecer, acontece. não é? É, Não acontece. é. Então é isso. Essa criança interior está ali, não tem tempo. Está Está sempre ferida, sim, atraindo. que está a precisar de É, colo, não é? E que nós muitas vezes nem sequer temos esta percepção, não conseguimos estar é, conectados com ela, não é? Olha, há é. uma coisa que também gostava de falar que aconteceu comigo, que eu me apercebi, eu acho que me apercebi da minha baixa autoestima, não sei, eu já devia ter uns 37, mais ou menos, imagina, não é? Aham, aham. Por isso é que eu falei, quero mesmo falar nisto, porque eu acho que pode acontecer com a maioria das pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas não tem consciência que a sua baixa autoestima é frágil. E eu confundia muito a autoestima com a autoconfiança. Eu confundia muito as duas e são muito Uhum, diferentes. Porque eu tinha autoconfiança, mas não uhum, tinha autoestima. Então a autoconfiança ajudava-me a ir, fazer as coisas, a aparecer, não é? uhum. Mas a minha autoestima não estava pronta para eu lidar com o feedback de quando eu aparecia, Ai, que interessante. certo? Então lembro-me de uma vez, acho que foi das vezes que foi mais nítido para mim de que, olha, precisas mesmo trabalhar a tua autoestima. Eu lembro que uma vez, eu durante um período dei aulas numa universidade em Coimbra, numa pós-graduação.
E nós no final de cada módulo, eu já não sei quantos módulos é que eu dava, acho que eram uns 3. Eu lembro que no final de um módulo, em todos o final dos módulos, nós dávamos um questionário aos alunos para eles preencherem, para eles dar feedback sobre o desempenho, sobre a aula, não é? Sim. Então, acho que foi no segundo ano comecei a dar essas aulas. No segundo ano, eu entreguei o questionário aos alunos, eles preencheram todos, eles saíram, entretanto, da sala e eu fui ver o feedback que eles tinham dado. E naquela aula específica, o feedback tinha sido mediano, não tinha sido excelente. Olha, eu vim o caminho todo, desde Coimbra até Guimarães, não conseguia deixar de pensar noutra coisa. Eu sentia um aperto dentro de mim. Eu já não queria ir dar mais aulas, eu achava que não tinha valor. Pois. Eu achava que não conseguia ajudar ninguém. Embora o feedback dos outros anos tivesse sido incrível. Mas eu já vinha com a ideia de não, eu vou desistir, eu não vou mais, porque eu não sei nada. Olha, foi assim uma facada cá dentro, mas não foram eles. O problema é que já estava aqui. Olha, eram energias dentro de ti. Exatamente, só que eu não tinha essa consciência. E foi aí que eu percebi a grande diferença entre a autoconfiança e a autoestima. Eu tinha autoconfiança para ir e fazer, embora eu sempre me preparasse muito bem, tinha essa necessidade, não é? Mas depois não conseguia lidar com o fracasso. Não conseguia. Com o fracasso. Nem como mediano, não é? Lá está o resultado. Eu não ficava satisfeita com um resultado médio, não. Eu tinha que ser excelente. Pois é a necessidade de aprovação, né? Aquela necessidade do externo, de validação externa. E é esse um dos maiores sintomas, né? Maiores sinais da baixa autoestima, a necessidade sempre de validação externa. Por que, por exemplo, nós estávamos falando do abuso do narcisista, né? Que na realidade a palavra narcisista é trauma, são pessoas que passaram por trauma. Está sempre necessitando de validação externa. Precisa sempre de alguém dizer como você é maravilhoso, como você é lindo. Eu me lembro, o meu ex-companheiro, que eu vivi 8 anos com uma pessoa, com um homem que tinha traços, né? Que tinha características que a gente diz narcisista, mas precisava o tempo inteiro, ele virava para mim e falava, me diz que eu sou maravilhoso. Eu nunca vou esquecer. São coisas que a gente não esquece. Me diz que eu sou lindo. Ai meu Deus, Jesus. Ai, isso me traumatizou também. Imagina. Era extremo, era extremo. Ele não conseguia, a autoestima dele era tão baixa por causa dos traumas que ele viveu. O pai dele tinha as mesmas características, já vinha da avó paterna também. Então, ele não conseguia, precisava vir sempre do externo, do outro. Não conseguia se amar. Eu me lembro que ele olhava para o espelho e dizia que se achava horrível. Não conseguia ver a beleza dele. Não conseguia se ver como um ser divino. Não conseguia ver, olhava e só via defeitos. Tá? Então, é isso que nós temos que transmutar. Nós temos que nos ver como seres divinos, é o que eu digo. Nós vemos como co-criadores, seres divinos, perfeitos nas nossas imperfeições. Então, nós temos que começar a incorporar essa versão nossa, que nos vê perfeitos com as nossas imperfeições. E aí que é também, para mim, um dos primeiros passos para a cura dessa criança interior, para a cura dessa baixa autoestima. Ver a nossa conexão, entrar em conexão com o divino, tá? E ver que nós somos extensões. Como é que nós podemos ser feios? Como é que nós podemos ser não dignos? Como é que nós podemos ser não bons? Não tem como, nós somos. Então, é essa conscientização, não é? E eu acho que há muita indignidade espiritual, não é? Ou seja, eu acho que a sociedade também está tão desconectada da espiritualidade, não é? Da divindade. Que eu acho que também é um dos fatores que contribui imenso para a nossa desvalorização. É isso. E nem sequer colocamos a hipótese de... Nós não nos conseguimos colocar ao nível de Deus, não é? Porque achamos que nem sequer fomos feitos... É isso. Depois de ler a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus. Mas eu acho que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em acreditar nisso. Eu própria, não é? Eu própria passei por esse processo, eu tinha imensa dificuldade. Começa a acreditar, mas ainda há aquela voz do diabinho, não é? Sim. Que nos tenta contrariar o pensamento e a crença, porque eu acho que está tão enraizado na nossa sociedade. E depois vemos o reflexo
nas relações, sabes? Que era isto que eu queria frisar muito, que eu acho que é tão importante. É que esta falta de merecimento, esta desvalorização, esta não crença, não acreditar que nós também somos extensões de Deus, faz com que a gente se trate com desrespeito, não é? Que é isto que nós vemos hoje em dia. Nós vemos uma grande parte da sociedade a tratar-se com muito desrespeito, com muito abuso um Isso, pelo outro, com palavras de violência, não é? E isso. isto choca-me muito, porque nós estamos a criar a sociedade da amanhã, não é? Que mundo vai ser o da amanhã se nós não contornarmos aqui esta questão e não mudarmos a direção para onde nós vamos. Então, todos temos responsabilidade por isto. E todos nós podemos ajudar a mudar através de uma forma, que é trabalharmos em nós mesmos. Porque ao trabalharmos em nós mesmos, nós vamos estar a influenciar os outros, não é? Nós vamos estar a tratar os outros de outra forma, com mais respeito. Para quem tiver filhos, também tem aqui uma responsabilidade ainda mais acrescida, no sentido em que nós estamos a criar os adultos da manhã, não é? E realmente eu acho que eles precisam de aprender desde pequeninos, não é? A terem uma autoestima saudável. Só que nós só conseguimos fazer isso se nós mesmos também tivermos. Se nós não Uhum. tivermos uma autoestima saudável, nós não vamos passar essa imagem para os nossos filhos. Por muito que a É gente tente isso. dizer o contrário, porque eles vão perceber. Com certeza, com certeza. Os filhos são um reflexo de nós, não é? Eu não tenho Completamente. filhinhos, eu não tenho, mas a Marta tem três. Tenho por ti e por mim. A Marta tem, pois, ela já tem por mim. Os babies, ela pode dizer isso. As crianças são reflexo, são reflexo, absorvem tudo dos pais, as energias dos pais, e elas vão estar vibrando com as energias dos pais, não é, Marta? Completamente, completamente, sabe? Pois, E pois. eu vejo depois nos comportamentos deles, não é? Eu vejo onde é que está a autoestima e onde é que não está. Porque É. quando eles conseguem colocar os seus limites pessoais, eu penso, ok, boa, estou a conseguir passar a criar crianças com autoestima, não é? Quando eles não Isso. conseguem, cuidado, é preciso mesmo nós estarmos atentos aos pequeninos sinais, não é? E até mesmo à Uhum. forma como eles lidam com as suas emoções. Será que É, eles expressam aquilo que eles sentem ou é, não? Será que eles é, contêm? E é, nós é. vemos isto de uma forma muito, muito fácil de perceber. Quando a criança chega à casa e na escola até dizem, teve super. Isto acontece mais no infantário, quando são mais pequeninos, normalmente dão-nos feedback. Esteve muito bem durante o dia aqui, divertiu-se, esteve sempre bem. E depois a criança chega à casa e vem com um comportamento muito desafiante, não é? Que se Uhum. calhar grita muito, chora, está muito sensível. Desconfiem. Certamente aconteceu alguma coisa durante o dia na escola que a criança não consegue expressar, mas que está a mexer muito com ela. E aí é muito Pois. importante nós pais termos aqui um papel de detetive, não é? Que é Detetive. assim como quando eles são bebés, nós temos este papel de detetive, em que nós Uhum. tentamos perceber porque é que a criança está a chorar, não é? Será que é fralda? Será que é choro? Será que é sono? Será que é fome? À medida que É. eles vão crescendo, nós normalmente perdemos esta capacidade de desligarmos daqui deste papel, mas acho que é igualmente importante nós estarmos atentos e perceber, ok, será que aconteceu alguma coisa? Vou tentar, vou explorar, não é? Vou falar com ele. Como é que te sentiste na escola? Em vez de perguntar, correu bem a escola? Não é correu bem, porque o correr bem é muito subjetivo, não Pois. é? Mas é perguntar como é que te sentiste hoje na escola, não é? Porque Uhum. eu vejo nos meus, quando há alguma coisa que não corre bem, eles manifestam-se. O comportamento, Manifestam-se na hora. o Uhum. comportamento Uhum. deles fica Uhum. completamente alterado. Uhum. Uhum. Primeiro, Olha, a Ana, pois, a Ana, vi ali um comentário da Ana. Ninguém dá o que não o que tem. não Sim, tem. Ana, sim, isso é muito verdadeiro. Os nossos pais, eu falo isso, os nossos pais, eles fizeram o que eles puderam, fizeram o melhor deles. E eles fizeram o que estava ao alcance deles de acordo com o nível, a consciência espiritual. Tá? Então, muitas vezes, quando nós sofremos abuso, principalmente por causa dos nossos pais, ou nós nos sentimos rejeitados, abandonados, eu tenho muitos clientes em que tiveram uma infância muito triste, tá? Uma infância de abandono, uma infância de rejeição, de abuso. Então, ali, realmente, eu acredito que ali é o perdão, em primeiro lugar, a perdoar, porque eles fizeram aquilo que eles podiam,
Aquele era o nível de consciência. Também foram pessoas que também sofreram traumas através dos pais deles, tá? Então, ali realmente é tentar olhar com amor e compaixão e perdoar, não é? Aquilo que eu sofri, aquela atenção que eu não tive, o amor que eu não recebi. A maioria das minhas clientes mulheres, tá, que sofreram abuso dos pais, elas tinham muita dificuldade em perdoar, em ver, e agora elas estão abrindo o coração delas. Então, a gente olhar, ok, eu fui criada dessa maneira, e foi isso que aconteceu, mas não é minha culpa, não é minha culpa, não é tua culpa, é simplesmente o que tinha que acontecer para eu crescer. Tá? Crescer aonde? Será que é no perdão, na aceitação de que os meus pais, eles estavam naquele nível espiritual, eles tinham aquela consciência, tem os motivos deles, e eu perdoo, e a partir de agora eu vou me nutrir, abrir o meu coração, saber que eu sou amada. Eu aqui falo muito do divino, eu falo muito de Deus, eu sou amada por Deus, eu sou amada pelo universo, tá? E é dali, e o amor, ele tá dentro de mim, porque o amor tá realmente dentro de mim. A gente aprender a se amar pelo que nós somos, com as nossas imperfeições. Isso é muito importante, ver que nós somos co-criadores divinos. E aquilo, as tristezas que nós passamos, elas estavam lá para nós crescermos. Tá? Para eu aprender a aceitar, para eu aprender a perdoar, para eu aprender a colocar limites também, principalmente no abuso narcisista. É muito importante a gente colocar um basta, principalmente quando são pais, não é, Marta? Porque pais não tem como a gente simplesmente falar, não, eu me separo, nunca mais quero ver, é complicado. Mas ali os limites são muito importantes. Mas, Ana, obrigada pelo seu comentário. E sabes que há aqui duas coisas que eu queria falar, não me esqueço da outra. Sabes que quando tu tens quando é o pai ou a mãe, não é? Que é narcisista, além de tu teres o abuso, tens uma necessidade que fica por satisfazer, porque não tens o amor, não tens o amor incondicional, não é? Tens o amor com condições. E um amor que é escasso, não é? Que só surge quando tu cumpres as expectativas, quando, não é? Quando tu fazes aquilo como eles querem que tu faças. Porque se tu tiveste de tomar decisões, se calhar, e eu passei por isso na minha vida, eu lembro-me, já em adulta, lembro-me que quando eu decidi sair da empresa onde eu estava, em 2017, o meu pai não aprovou. Não aprovou. E não só, e mesmo antes, lembro-me de antes também, que eu tinha uma empresa com o meu irmão e nós decidimos, a dada altura, decidimos vender a empresa e ele também não aprovava aquilo e criticou e achava que estávamos a tomar a pior decisão. Ou seja, é preciso haver também temos que ter muita resiliência interna para conseguirmos seguir a nossa vontade, não é? Seguir aquilo que nós realmente queremos, porque não vamos, sabemos que não vamos ter a aprovação dos pais. Não. E muitas vezes aquilo que acontece é que passamos uma vida inteira em busca, não da aprovação, mas do amor que ficou por dar. Ou seja, como nós não tivemos o amor na infância, eu noto isso em mim, há ali um vazio que ficou por preencher, não é? Porque nós não tivemos o amor que deveríamos ter tido. E isto pode deixar aqui uma codependência. Isto pode fazer com que eu tenha muitas dificuldades em dizer que não ao narcisista. Não é? É isso. Hoje, quando é o pai, não é? Ou mãe. Porque hoje em dia eu ainda estou em busca deste amor. Então, inconscientemente, isto é uma coisa inconsciente. É da minha criança interior, não é? Que ainda precisa de ser curada. Então, sempre que o meu pai me pede alguma coisa, eu não consigo dizer que não. Por causa deste amor. Ficou em falta, não é? Só que eu tenho esta consciência. Tem a consciência. Hoje em dia eu tenho esta consciência, mas eu passei anos e anos e anos em que eu não tinha consciência e coloquei-me numa posição de mãe do meu pai, o que não é nada saudável, não é? Não, nada de jeito saudável. nenhum. Outra coisa que eu queria comentar, tu falaste há bocadinho, tu disseste, nós não temos culpa daquilo que vivemos, e é verdade, ninguém tem culpa daquilo que viveu, mas temos responsabilidade, isso sim, em curarmos aquilo que ficou aqui, as feridas ficaram abertas. Porquê? Para não passar pelas gerações seguintes, especialmente para quem tem filhos, não é? E não só, porque nós temos outras relações. Temos esta responsabilidade de não repetir o comportamento.
Porque aconteceu Isso mesmo. comigo, eu quando fui mãe, alguns dos meus comportamentos, eu comecei a repetir coisas do meu pai. Só que eu, na altura não tinha esta consciência. Não fazia ideia. Só quando entrei neste mundo, quando comecei a conhecer-me e a perceber também de onde é que vinham certos comportamentos, é que eu comecei a perceber que eu estava a modelar o meu pai. A pessoa que eu tanto criticava e dizia que, não é, que me tinha tratado mal. E, quer dizer, eu estava a modelá-lo. Foi assim uma chapada Olha na que cara. interessante. Olha que interessante, não é? Pois, 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 E pois. na altura lembro-me que comecei a sentir-me também culpada, não é? Quer dizer, eu Uhum, critico e uhum. estou a repetir o comportamento e começava a aprisionar também culpa por causa disso. Então, o autoconhecimento é tão importante, tão importante. Olha, como é que eu estou vibrando nesse momento? Quais são meus sentimentos? Nós temos que nos perguntar como é que eu me sinto, não é? A nossa natureza é a natureza de amor, é a natureza de alegria, é uma natureza inspiradora. Se eu não estou me sentindo dessa maneira, a gente tem que se perguntar qual que é a emoção aqui que eu estou sentindo, não é? É o que nós falamos sempre aqui nas nossas lives. O que é que eu estou sentindo? Deixa eu sentir isso. Tenho raiva? Vamos sentir a raiva. Estou sentindo culpada? Vamos sentir a culpa. Vamos expressar as nossas emoções. Vamos sentir. Vamos perceber ao longo do dia como é que nós nos sentimos. Aí, olha, aconteceu isso, eu comecei a me sentir estranha. O que será essa energia? Onde é que está no meu corpo? Vamos começar a sentir, vamos começar a transmutar essas energias e começar a focar em frequências altas. Porque é dessa maneira que nós conseguimos a cura, começamos a curar as nossas células e começamos também a manifestar aquilo que nós desejamos. Sentindo aquilo que é de baixa de vibração, jamais negando as nossas emoções, não é? Jamais negando as nossas feridas, a nossa dor. É importante sentir a nossa dor e começar a transmutar essa dor com a luz divina, não é? E depois a focar realmente como é que eu desejo me sentir. Como é que eu desejo, o que eu desejo manifestar? Eu sempre acabo falando da manifestação, que é um tópico que eu adoro. Sim, sabes que eu acho que antes disso há um pequeno passo que eu acho que é um pequeno grande passo, pelo menos fez parte da minha jornada, acredito que faz parte Presente. da jornada da maioria das pessoas. Que eu falo sempre que tem a ver com a ligação com o corpo, não é? Escutar o corpo, a conexão com o corpo. Pois. Sem isso, não É. fazer isto que tu estavas a propor é muito mais desafiante, não é? É engraçado, estavas a propor, eu estava a lembrar, há bocadinho quando estava a partilhar aquela experiência que eu tive da universidade, eu estava a falar contigo e estava a sentir. E tomei consciência, estão aqui ainda energias Olha que relacionadas com interessante. aquilo. Porquê que eu tenho esta consciência? Porque eu estou muito ligada ao meu corpo. Eu escuto o meu Pois. corpo diariamente. Eu invisto na relação com ele, não é? É a relação mais importante que nós temos, é esta. É isso. É Eu o todos corpo. os dias invisto em práticas que me permitem estar mais conectada com o meu corpo e realmente escutá-lo, sentir aquilo que ele tá a sentir, não é? Que ele está a experienciar. Então, É. vocês têm que fazer esta conexão. Sem esta conexão não é possível o resto. Todos os dias. Todos Então, os dias. Várias vezes ao dia. Nós fazemos isso, não fazemos, Marta? sim, sim. Eu acho Várias que vezes agora é ao uma coisa dia. muito natural para nós, não é? Porque É. já foi feita Eu a já ligação. sei. Então, nós estamos sempre atentas ao corpo, não é? Eu estou aqui a falar e eu sei sempre como é que eu me estou a sentir. Eu sei sempre quando Pois. estou ansiosa ou nervosa ou lá está, É. ou se estou a falar e falei de uma experiência do passado e veio aqui uma emoção. Ok, dá-me aqui um sinal de está aqui qualquer coisa para trabalhar. Sente em alguma região do seu corpo, não sente? Às vezes está Exatamente. em uma região do corpo. Sim, Pode até perguntar onde é que está no meu corpo, onde é sim. que é, não é? Às vezes é no intestino, às vezes é aqui no peito, às vezes é no braço, na mão, no ombro. Onde é que será que está essa energia? Onde é que será que está? Será que é uma emoção, é uma imagem, é uma cor? Pode ser qualquer coisa. Tudo é energia, tudo vibra em frequências diferentes. E onde é que está isso? Onde é que está? A partir do momento que a gente toma consciência de algo, a gente começa a transmutar. A gente Uhum. começa a trazer luz, começa a trazer luz. E é isso que eu ensino muito, a trazer luz para aquilo que a gente encontra, a transmutar, estar presente, como que nem a Fabiana falou ali, estar presente com as nossas emoções. Estamos presentes com aquela energia. A partir do momento que tem a percepção, que é a awareness, a gente está consciente, está ali no meu corpo, está ali naquela região, é assim que eu sinto, a gente começa a transmutar.
Muitas vezes eu transmuto a raiva ou a desmotivação sentindo, eu estou presente, ok, eu sei onde é que está no meu corpo, vamos lá, eu trago a luz, a luz, a luz, dá um poucos segundos e já foi. Eu Sim, transmuto e aí eu não continuo a vibrar com aquela emoção. Eu paro de sentir, eu paro de pensar. Por quê? Porque foi transmutado. Tudo é energia. Tudo é energia que pode ficar aprisionada no nosso corpo. E o que a Marta disse, realmente a conexão do corpo é o número um, não é? Saber como nós sentimos, como é que sente no corpo, qual que é a emoção. Isso é muito importante. Nós somos os nossos próprios curadores. Nós temos o poder dentro de nós para curar as feridas, para curar as emoções, as energias, não é? Nós somos seres divinos. E é para isso que nós estamos aqui, não é, Marta? Para ajudar sim. vocês a descobrir Portanto, isso. este é um exercício que podem fazer dentro para tudo e dentro do contexto que estávamos a falar, não é? Da desvalorização, da autoestima. Então, comecem por pequenos passos. Por exemplo, nos vossos relacionamentos. Quando sentem que há um conflito, quando há, não é, uma situação que mexe comigo, é muito importante começar a perguntar, ok, porque é que eu me sinto assim? Não é? Nunca tem a ver com aquilo que o outro diz ou faz. O que o outro diz ou faz é o gatilho. É o gatilho que vai despertar aquela vibração. Então, em vez de estarmos com o foco no outro, é trazer o foco para nós e perguntar porque é que eu me sinto assim, não é? De onde é que isto vem? E o que é que eu estou a sentir? Às vezes é raiva, mas ok, mas será que é mesmo só a raiva? Ou será que eu me estou a sentir humilhada ou desrespeitada? Porque nós confundimos muito as emoções. E é importante começarmos a trazer o foco do outro para nós. Só assim é que É vamos isso saber mesmo. também como é que está a nossa autoestima, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Olha lá, já é quase 1 hora, Martinha. Pois é. Olha, obrigada. Obrigada a todos que estiveram Obrigada. Sim. aqui. Qualquer comentário, dúvida que queiram colocar, nós agora só temos aqui 3 minutinhos, que só conseguimos estar 1 hora aqui em direto. O Instagram depois deita-nos abaixo. Mas podem deixar, o vídeo vai ficar gravado, podem deixar os comentários depois na gravação, que a gente responde. Na próxima semana estaremos live novamente, mas na quinta-feira, porque quarta é feriado em Portugal, não é, Marta? Exatamente. É feriado. Na Pois, quinta, estaremos às 12 da manhã. Às às 12 do 12. meio-dia. Às 12 do meio-dia. Às Deixe 12 de Portugal. às 12 de Portugal, de Lisboa, tá bem? E vemos vocês aqui. Deixe nos comentários sobre algum tópico que gostariam de falar, tá bem, meus queridos? A gente está aqui para ajudar vocês. Estamos aqui, tá bem? Obrigada, minha querida. Obrigada a todos. Um grande beijinho. Obrigada, Martinha. Uma ótima Olha, semana. para todos. Tchau, Tchau, meus tchau. queridos. Tchau, tchau. Beijinhos.